videoaula, veremos algumas propriedades, ácidos e bases da água, como a altonização da água e também a constante de equilíbrio da água. Algumas substâncias elas podem agir como um ácido em certas reações e como base em outras. Por exemplo, a água é uma base na reação com ácido clorídrico e um ácido na reação com amônia. Uma substância capaz de agir como ácido ou uma base é chamada de anfiprótica, que age como base quando combinada com algo mais ácido que ela própria e como ácido quando combinada com algo mais básico que ela. Como a água tem comportamento ora como ácido e ora como base, ela pode reagir como ela mesma, ou seja, doar um próton para outra molécula de água. Os pares ácido-base conjugados da água são, como ácido, essa água, e o íon OH- como base, e essa outra água como base, e o íon OH3O+, como ácido. Chamamos esse processo de autoionização ou autoprotólise da água. Como no vídeo, nós observamos que nenhuma molécula individual de água permanece ionizada por muito tempo. Essas reações elas são extremamente rápidas em ambos os sentidos. Como a autoionização da água é um processo em equilíbrio, nós podemos escrever a constante de equilíbrio para a ionização da água assim. Nos reagentes podemos escrever água ao quadrado porque nós temos duas moléculas de água. Como vimos que nenhuma molécula individual de água permanece ionizada por muito tempo, podemos dizer que a concentração da água é praticamente constante. Com isso, podemos multiplicar a constante da água e essa multiplicação podemos chamá-la de Kw. E Kw será igual os íons H3O+, e OH-. O Kw é porque o W se refere à palavra water em inglês, que significa água. Em água pura, a 25 graus Celsius, as concentrações molares de H3O+, e OH- são iguais e conhecidas como sendo 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Substituindo na equação, nós temos o seguinte. O que faz com que a equação da constante de equilíbrio iônico da água seja útil é que ela não é aplicável somente à água pura, mas também a qualquer solução aquosa. Ela pode ser usada para calcular a concentração de H+, se a concentração de OH- for conhecida, ou a concentração de OH- se a concentração de H+ for conhecida. Em uma solução onde a concentração de H+ é igual à concentração de OH-, ela é conhecida como neutra. Porém, a maioria das concentrações de H- e OH- não são iguais. À medida que a concentração de um desses íons aumenta, a concentração do outro deve diminuir, de forma que o produto de suas concentrações seja igual a 1 vezes 10 a menos 7. Em soluções ácidas, a concentração de H+ é maior que a concentração de OH-, e em soluções básicas, a concentração de OH+ é maior que a concentração de H+. Então é isso. Na próxima aula, nós vamos ver como calcular os valores de H+ e OH- através da escala chamada de pH e pOH.